Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Code Region Channel. Meu nome é Guilherme Silva e hoje pretendo compartilhar com vocês um pouco sobre tipos de dados. Bom, gente, criar uma aplicação, basicamente é você criar e utilizar tipos. É o que dá sentido. Os tipos de dados são os objetos que dão sentido para a sua aplicação. O C# oferece para a gente uma lista, uma variedade de tipos para serem utilizados. Hoje eu pretendo abordar com vocês os seguintes temas: tipos por valor, tipos por referência, customizando tipos por valor, dando corpo aos seus tipos, dando sentido aos tipos que vocês criarem, mostrar para vocês os argumentos nomeados de uma função, os argumentos opcionais e como fazer overloading de métodos, ou seja, sobrecarregar o método. Vou falar com vocês sobre tipos genéricos de dados e mostrar como você faz a sobrescrita de um método quando se utiliza a herança. Bom, vamos começar pelos tipos por valor e por referência. É importante observar aqui o seguinte: quando eu chego aqui, por exemplo, crio uma variável inteira para armazenar algum número, então vamos lá, int i é igual a 0, o que é que eu estou fazendo aqui? Aqui eu tenho uma variável que o tipo dela é um tipo, ele armazena valores numéricos inteiros. Porém, o que é importante frisar aqui? Aqui eu tenho duas coisas. Eu tenho o nome da minha variável, que é i, e eu tenho o valor que essa variável armazena, que é 0. Internamente, o que acontece aqui? Você tem esses dois dados armazenados no mesmo lugar. Você tem o nome e o valor armazenados exatamente no mesmo bloco de memória. Isso é o que a gente chama de tipos por valor, onde você declara, cria uma variável e essa variável tem um valor específico. Já é conhecida o significado dela, o que ela tem, o que ela vai armazenar. Tipos por referência é quando eu chego aqui, por exemplo, e faço isso aqui, ó. Vou criar aqui por exemplo, um objeto do tipo um string builder, por exemplo, um objeto qualquer, não se espantem aqui pelo nome, é um objeto qualquer, string builder. Eu vou colocar um sb igual a new string builder. O que é importante aqui? Aqui eu também tenho uma variável, tenho o nome dessa variável, que eu nomeei de SB, porém eu não tenho o valor dessa variável. Antes eu tinha a minha variável chamada i e eu tinha um valor já pré-determinado para ela. Aqui, quando eu uso esse carinha aqui, ó, o new, o que acontece? Eu não atribuo um valor para minha variável SB, eu atribuo uma referência para um outro objeto. Então, na prática aqui eu tenho um objeto, eu criei um objeto string builder chamado SB, que vai fazer referência a um novo objeto string builder. Então, essa é a básica diferença entre tipos por valor e tipos por referência. Aqui eu não atribuo um valor propriamente dito, eu atribuo uma referência para algum tipo de dado, seja ele herdado ou não. E aqui no tipo por valor eu já atribuo um valor para esta variável. Beleza, quando eu chego aqui, por exemplo, crio uma outra variável, int, sei lá, j, vai receber i. O que internamente vai acontecer aqui? Eu tenho a minha variável i, que tem o valor 0, e tenho a minha variável j, que vai receber o valor de i. Exatamente receber o valor de i. Então, quando eu tenho essas duas variáveis, eu tenho duas posições da memória. Uma que vai armazenar o i e o valor 0,
E a outra j, ao invés dele fazer uma referência para a variável i, o que ele vai fazer? Ele vai copiar o valor de i, que é 0, e vai jogar no mesmo bloco de memória da minha variável j. Então, nesse caso aqui específico, ele não, como é comum quando a gente está começando a gente cometer alguns erros de interpretação, ele não cria uma referência para i, ele pega exatamente o valor que a variável i tem e copia para esse novo tipo de dado. Ao contrário de quando eu chego aqui, por exemplo, crio um string builder sb2, recebe sb. A minha variável sb, essa aqui de cima, ela não tem um valor propriamente dito, ela tem uma referência para um tipo de dado. Não vai ser diferente quando eu tiver uma outra variável, um outro objeto do mesmo tipo recebendo essa variável aqui. Ele vai pegar, vai fazer referência para o mesmo tipo de dado. Simples assim, basicamente isso. Porém, a melhor pessoa para dizer que tipo de dado que o seu programa vai precisar de utilizar é você. Por causa disso, o C# oferece a opção de você customizar os tipos por valor. Lembrando que você só faz isso quando você tem valores constantes, você quer armazenar valores constantes, ou seja, imutáveis, e valores pequenos. Eu não posso ter um valor, um tipo por valor que vai ter que já é esperado uma grande variedade de dados para ele. Eu basicamente tenho que trabalhar com tipos constantes. Então, por exemplo, a forma de você customizar um tipo por valor é você usando a palavra-chave struct. Mas antes de falar do struct, tem o seguinte: tipos por valor, eles são, ou melhor, os tipos de dados eles são herdados da classe system.object, que está dentro aqui do namespace do system. E porém, tudo que é um tipo por valor, ele não vai herdar daí, ele vai herdar de system.valueObjects. O system_value_objects ele herda de system_objects. Mas um ponto importante de se observar em tipos por valor é que você não consegue herdar esses tipos por valor simplesmente porque eles são structs. É uma característica de struct que elas não podem ser herdadas. Então, para que você consiga customizar os seus tipos de dados, para que você consiga personalizar esses tipos de dados, você tem que criar uma nova struct. Antes de falar, um tipo comum também, na verdade, sim, um tipo específico de tipos por valor são os enums. Os enums, vou escrever um enum aqui para demonstrar, eles são valores alinhados. Vamos supor que eu vou criar aqui um enum, tipo, vou falar que o meu enum mês, por exemplo. Aí aqui eu coloco a lista de constantes. Isso aqui não muda, isso aqui é sempre, os meus meses são sempre os mesmos. Então tem lá janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Pronto. Esse cara aqui, igual eu falei, os meses são sempre os mesmos, então eu posso criar um tipo de dado por valor para poder armazenar essas constantes. Somente quando são constantes que eu posso fazer isso. Então eu criei um enum aqui, uma enumeração de meses. Estou enumerando os meses do ano aqui, de janeiro a dezembro. Um fato importante e curioso para se observar aqui nos enums é o seguinte: por exemplo, quando eu fizer uma chamada aqui, eu quero imprimir o mês, por exemplo. Então eu vou chegar, vou criar
uma instância desse mês, eu vou criar um tipo de dado que vai receber esse mês. Então, vamos lá, mês, meu mês, Natal, por exemplo, quero exibir o mês do Natal. Natal recebe, olha aqui, ó, ele já reconheceu o meu mês aqui. Na hora que eu dou um ponto aqui para saber o que tem dentro, olha só, eu tenho uma lista de constantes que eu defini, que são essas daqui. Então, vou falar que meu Natal é em dezembro. Aí eu chego aqui e vou imprimir isso aqui na tela. Então, o Natal é em... Eu vou chegar aqui e vou imprimir o meu mês, certo? No console read key aqui. Então vamos lá. Na hora que eu executar esse código, olha o que ele vai fazer. Ele chegou e falou, ó, meu seu Natal é em dezembro, beleza, Natal dezembro. Ele listou o nome da minha constante. Mas vamos supor que eu quero trabalhar, eu quero mostrar o número do mês. Então, eu tenho que fazer uma operação que se chama cast. Ele vai converter isso aqui para inteiro, ele vai mostrar a variável inteira. Certo? Olha só o que vai acontecer. Na hora que eu chegar a dezembro, ele mostrou 11. Você, mas peraí, dezembro não é 11, dezembro é 12, 11 é novembro. Por que isso aconteceu? Por padrão, o C#, quando você declara um enum e não indica um valor para ele, simplesmente enumera as constantes, por padrão ele inicializa a primeira com 0 e automaticamente faz o incremento dessas referências aqui. Então, como eu não atribuí nenhum valor inicial, ou não atribuí um valor para cada uma dessas minhas constantes, ele assumiu que janeiro é 0 e incrementou até chegar em dezembro como 11, porque eu tenho 12 constantes aqui. Agora, quando eu chego aqui e atribuo o valor 1, fala que ó, janeiro começa com 1, o meu janeiro é 1. Quando eu vier aqui imprimir o meu mês do Natal, olha lá, ele pegou 12 certinho, ou seja, ele pegou a partir do 1, foi incrementando automaticamente aqui e chegou no 12 do meu dezembro, certo? Então, os enums, essa é a forma, uma das formas de utilizar enum. Enum pode ser, eu posso atribuir qualquer coisa aqui, posso chegar e falar que esse enum aqui é do tipo string, do tipo byte, aí é conforme a sua necessidade. Mas o enum ele é um tipo específico de valores, de tipos por valor. Outro fato curioso que deve ser observado é o seguinte: quando eu venho aqui e declaro uma variável do tipo inteira, por exemplo, quando eu chego aqui meu mouse em cima do int, olha o que eu vejo aqui, ele é uma struct. Então, como eu havia dito, struct ele é o que define define os tipos por valor, certo? Se eu pegar o int, o float, todos são considerados, são um struct. Internamente eles foram desenvolvidos como sendo uma struct, certo? Então, tranquilo. Vou falar agora aqui sobre atribuindo algum sentido, algum corpo para seus tipos. Os tipos por valor, como eu disse, eles vão armazenar valores pequenos, só que na 99% dos casos que você vai desenvolver uma aplicação grande, ou melhor, uma aplicação que faz sentido, você precisa criar tipos por referência, tipos que não são por valor, tipos que vão representar um objeto do mundo real. E esses objetos, por sua vez, têm uma série de características que faz com que esse tipo não seja um tipo pequeno, seja um tipo grande para poder armazenar num tipo por valor. Então você vai criar um tipo por referência, ou seja, você vai criar um objeto referenciando o que você quer representar, e quando você for utilizar esses objetos, você vai fazer uma referência a um padrão, a um modelo de objeto que você criou. Então, por exemplo, imagine que eu quero criar um tocador de música. É esperado que um tocador de música ele tenha algumas funcionalidades
que vai caracterizá-lo como um tocador. Então é isso aqui que ele quer dizer com dando sentido aos seus métodos, dando algum corpo. Por exemplo, eu vou chegar aqui e vou criar uma classe chamada de player. Então, só para vocês entenderem, eu estou representando aqui, por exemplo, um Walkman, um MP3 player mesmo. Então eu criei uma classe que é um tipo de dado por referência, né? Estou referenciando alguma coisa que existe, não existe um valor pronto para player. Então vamos lá. Quando eu crio esse cara aqui, é esperado que esse player faça alguma coisa, que ele tenha algum sentido. Então, um exemplo disso é esperado que um player ele tenha uma funcionalidade, por exemplo, sei lá, de tocar, de dar play na música, certo? É esperado que ele tenha uma funcionalidade de parar a música ou de, por exemplo, pular uma música. Então, quando você está criando objetos do mundo real ou não, está criando um objeto, que vai servir como modelo, vai servir como referência para o seu programa, para outros objetos do seu programa. Você precisa mostrar o quê? Que ele tem algum sentido e que ele faz alguma coisa. Então é basicamente isso, a criação de propriedades, que são as características desses objetos, e a criação das funcionalidades, que são os métodos que esse objeto são as ações que esse objeto vai ter. Bom, quando você está programando, desenvolvendo essas funcionalidades, é comum as ações do seu objeto são executadas pelos métodos que você vai desenvolver nelas. Então você tem três conceitos importantes para poder observar aqui, que são os argumentos nomeados, os argumentos opcionais e a sobrecarga de métodos. Vamos voltar aqui no nosso player, por exemplo. Vamos supor, tá? Vamos supor que quando eu for executar o meu play, vamos supor, não, ele tem que ter uma música. Então vamos considerar aqui que a música, teoricamente teria que ter um objeto música. Vamos supor aqui que eu vou passar o nome da música. Então o que aconteceria aqui? Eu chegaria, passo o nome da música para o meu objeto play, para o meu método play, e ele vai executar essa música, ele vai dar play nessa música, certo? Isso aqui eu estou fazendo o quê? Estou passando um argumento simples para o meu método, estou passando um parâmetro para ele. Vou falar, vou te passar o nome da música, você vai tocá-la para mim. Porém, eu tenho esses dois caras aqui também. Eu tenho esse cara aqui também, os named arguments e os optional arguments. O que é um argumento opcional? Imagina que eu vou tocar a música de um determinado artista, sempre de um determinado artista. Então eu venho aqui, então string artista recebe, sei lá, vou colocar aqui AC/DC, por exemplo, artista não, AC/DC, certo? O que acontece aqui? No meu método, eu estou passando como parâmetro duas strings, sendo uma o nome, que eu não sei qual é, eu quero saber a música que eu tenho que tocar, mas o que eu sei é que eu só vou receber músicas do artista, da banda, né? Vamos mudar isso aqui para ficar melhor. Da banda AC/DC. Esse cara aqui, eu vou considerá-lo como um argumento opcional. Por quê? Porque ele já tem um valor padrão aqui. Então na hora que eu chegar aqui, por exemplo, aqui eu vou criar um método aqui que vai chamar o play, por exemplo,
Só para ilustrar aqui como é que seria isso aqui. Na hora que eu chegar aqui, dar um display e abrir minha lista de argumentos, olha só o que eu tenho aqui. Eu tenho aqui os dois argumentos, só que um eu já sei qual argumento que é. Então, por exemplo, eu vou chegar aqui e vou falar, toque aí pra mim Back in Black. Na hora que eu fechar aqui, você viu que ele não reclamou de sintaxe. Vou compilar aqui. Lá, compilou, passou, 0 failed. Ele não reclamou da sintaxe. Deixa eu fechar isso aqui, peraí. Ele não reclamou da sintaxe porque o meu argumento banda, o meu parâmetro que determina qual banda eu vou tocar, ele já é conhecido. Então isso aqui é o que a gente chama de argumentos nomeados. E eu tenho os argumentos, ou melhor, desculpa, um argumento opcional. Eu posso chegar e sobrescrever aqui e falar que eu quero a banda vai ser, sei lá, outra coisa aqui, ou não, eu quero só tocar esse de si mesmo. E eu posso simplesmente, por exemplo, nomear os meus argumentos. Em que sentido? Eu vou referenciar outros argumentos. Eu vou chegar aqui, por exemplo, e vou falar que o álbum aqui, por exemplo, string álbum, certo? Quando eu fizer isso, eu vou chegar aqui na minha chamada do play, eu vou chamar de novo aqui Back in Black. Só que como eu tenho eu tenho 3 argumentos aqui, eu simplesmente não posso passar o álbum aqui onde ele espera o segundo argumento. Quando eu tenho esse caso aqui, quando eu tenho um parâmetro que já tem um valor padrão, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que nomear qual é o parâmetro que eu estou passando aqui agora. Então eu vou chegar aqui, por exemplo, só para vocês entenderem, álbum, 2 pontos, olha o que ele fez, ó. Antes ele esperava que eu informasse a banda. Por quê? No primeiro caso, vamos sintetizar direito, no primeiro caso eu fechei aqui, ele já tinha entendido. Quando eu não tinha esse terceiro argumento aqui. Agora, como eu tenho um terceiro argumento que eu não conheço e ele está depois de um argumento padrão, eu sou obrigado a seguir exatamente isso aqui. Então, na hora que eu chego aqui, passei minha música e dei um vírgula aqui para o próximo parâmetro, o que ele vai pedir? Ele vai pedir qual banda. Mesmo eu sabendo qual valor, como eu tenho um argumento que eu não tenho um valor conhecido, depois desse argumento aqui que já tem um valor padrão, ele vai esperar que eu informe para ele qual que é a banda. Só que ele é um argumento opcional, lembra? Ele já tem um valor padrão. Então, quando eu me encontro nessa situação, eu tenho que nomear os argumentos que eu estou passando como parâmetro no meu método. Então, como é um argumento que eu não conheço o valor, eu vou nomear ele e falar, ó, o álbum que eu quero que toque é o... não me lembro de um álbum aqui agora. Mas aí eu coloco o nome aqui do álbum. Então, na hora que eu fechar aqui a minha lista de argumentos, mandar compilar. Opa. Aqui ele está reclamando da ordem. Eu tenho que inverter a ordem aqui. Mas enfim, eu nomeando os argumentos aqui, o importante é observar que na verdade é que quando eu nomeio o argumento, eu tenho a opção de nomear o argumento, falar qual argumento que esse valor aqui se refere, e eu tenho a opção de argumentos com valor padrão, que são os argumentos opcionais. Existe também no C# uma lista de... existem também os tipos genéricos. O que é um exemplo de tipo genérico? Uma lista, por exemplo. Quando eu vou declarar uma lista, olha só o que ele me dá aqui como sugestão.
Ele mostra aqui para mim, ó, você está pegando um objeto da classe System Collection Generic, a classe lista, e esse T aqui, esse T aqui indica que é um tipo genérico. Eu posso passar qualquer tipo aqui que ele vai reconhecer. Por exemplo, eu quero uma lista de valores inteiros. A minha lista recebe. Aí eu venho aqui, por exemplo, minha lista, ponto, adicionar aqui 1, beleza? Como eu posso também ter uma lista de strings. Eu venho aqui, crio uma string, chego aqui, passei uma string aqui para minha lista, adicionei uma string na minha lista, e assim eu vou adicionando tantos itens quanto eu acho necessário, certo? Só voltando aqui, o overloading de métodos, o que é? Isso aqui é conhecido como sobrecarga de operadores, sobrecarga de métodos. Como é que eu faço uma sobrecarga? Imagina, por exemplo, mostrando aqui um já existente. Imagina o método console.writeLine. WriteLine. Na hora que eu venho aqui, ó, esse cara aqui indica aqui, esse range aqui, ele indica que esse método WriteLine da classe console é um método sobrecarregado. Eu posso passar vários parâmetros ou nenhum para este método. Eu chego aqui, por exemplo, ó, nesse primeiro caso eu não preciso passar parâmetros, mas eu tenho uma assinatura desse método que espera um valor booleano, tem uma assinatura desse método que espera um valor do tipo char, um array de char, um decimal, um double e por aí vai. Então eu posso sobrecarregar os meus métodos. Um exemplo disso também são os métodos construtores. Eu posso, por padrão, como eu já havia dito no outro vídeo, por padrão o C# ele cria um construtor em branco para cada classe quando você não determina um construtor escrito. Então ele já automaticamente ele já vai criar um construtor em branco para você. E você pode chegar aqui, por exemplo, criar um outro construtor passando um parâmetro. Quando você fizer a chamada dessa classe aqui, desse método, desse construtor, você vai, por exemplo, eu vou criar um program aqui, new program. Aqui, ó, na hora que eu der um new program, eu posso passar um inteiro, como posso passar valor algum para ele. Então essa é a função da sobrecarga de métodos. É você conseguir ter o mesmo método obedecendo várias assinaturas diferentes, o mesmo método assinado de várias formas diferentes. Ele pode esperar nenhum argumento, como pode esperar um ou n argumentos. Temos também no processo de criação dos nossos tipos, das nossas classes, né? Nós temos o que a gente chama de overriding methods. O que é isso? É você basicamente sobrescrever um método. Imagina que eu tenho o seguinte. Imagina que eu tenho uma class, vou chamar minha classe de base. E esta classe, a minha classe base, o que ela vai fazer? Ela tem um método aqui, public int soma, por exemplo. E esse cara aqui, ele, não, melhor, soma não, ele, sei lá, ele, uma classe, um método número, ele retorna 2, por exemplo, só para ilustrar aqui. E eu vou ter uma classe, esse overriding methods aqui, ou melhor, deixa eu
Só corrigir um negócio aqui, virtual. Vou falar o que é isso aqui. E eu tenho uma classe base, desculpa, uma classe derivada, que herda desta classe base. O que pode acontecer aqui? Ó, dá um public, eu vou sobrescrever o meu método número. Só que antes de eu sobrescrever é o seguinte: quando eu marco um método com a palavra-chave virtual, o que eu estou falando? Eu estou falando que este método número aqui, ele é um método virtual, ele é um método que pode ser sobrescrito. Então, vamos lá. Quando eu chegar e criar uma classe que deriva dessa classe base, que possui um método virtual, eu posso sobrescrever este método. Eu vou chegar aqui, ó, vou dar um override int número, certo? Olha o que ele já fez aqui para mim. Ele vai retornar, ele está retornando o método número da minha classe base, que é da minha classe principal, da minha classe pai. Esta é a implementação simples. O que ele está fazendo aqui é simplesmente fazendo na minha classe filha o que minha classe base já faz. Que ele vai chamar meu método número, vai vir aqui, esse método número vai retornar 2, então aqui ele também vai retornar 2. Quando eu tenho uma declaração virtual, eu obrigatoriamente sou obrigado a sobrescrever este método, a usar esta palavrinha aqui, override. Então, toda vez que eu tiver esse virtual aqui, eu sou obrigado, quando derivar de uma classe que tem um método virtual, fazer a sobrescrita desse método. Só que, como o próprio nome já diz, ele é um método de sobrescrita, ou seja, ele permite eu sobrescrever um método de uma classe pai. Se eu não tivesse esse virtual aqui, tivesse somente um public int número, o que ia acontecer? Na hora que eu chegasse, herdasse dessa classe e fosse implementar esse método número, eu teria obrigatoriamente que seguir, ou melhor, eu poderia usar esse método número ou não. Mais para frente eu vou fazer um vídeo onde você, nessa mesma situação aqui de herança, onde você não pode implementar, na verdade não pode sobrescrever o método de uma classe pai, que aí é um método selado, que é um conceito CALED lá, mas mais pra frente eu vou falar. Mas enfim, voltando ao foco, quando eu tenho um método numa classe base, uma classe pai, e esse método é virtual, e eu derivo essa classe, eu crio uma classe que vai herdar as mesmas propriedades, métodos, o mesmo comportamento desse tipo de dado aqui, dessa classe base, eu tenho obrigatoriamente que fazer sobrescrita, que é o override. E como o próprio nome já diz, eu posso sobrescrever, eu posso mudar o comportamento deste método. Então aqui antes, na minha classe pai, o meu método número, ele simplesmente retornava 2, eu posso chegar aqui e falar que esse cara aqui agora retorna 2 vezes 2. Então, quando eu fizer uma chamada do meu base.número no decorrer do programa, ele vai retornar 2. Quando eu fizer a chamada do método número da minha classe derivada, aí ele vai chamar um método sobrescrito, que é esse cara aqui. Certo? Bom, gente, se ficou alguma dúvida, algum ponto que vocês não conseguirem entender na minha explicação, vocês podem fazer a pergunta aí embaixo nos comentários. Se gostou do vídeo, clica aí em gostei, compartilhe também, se você julgar pertinente. Se inscreve aí no canal que vem muito mais vídeos por aí. Até mais, falou, até o próximo vídeo.